aceso. Acho que é o de, acho que é o de Estela. Pronto, Pronto, porque agora a minha mente fica confusa. Mas é um filme todo construído em dicotomias, né? Em dicotomias visuais, inclusive. Você tem, assim, uma cena como, por exemplo, a do crucifixo, né? Que é a cruz e a faca. Você tem a cena da Santa Ceia dos Mendigos, que escandalizou. Esse filme ganhou Cannes. Esse filme tem uma história interessante, porque quando o Buñuel o fez, ele foi chamado de volta para a Espanha, no regime de Franco, e Franco queria o maior expoente espanhol do cinema para voltar, para dar início lá a uma era de ouro do cinema espanhol. Buñuel saiu do México, do alto exílio dele, voltou para a Espanha e fez esse filme de maneira muito calculada para escandalizar o regime de Franco e escandalizar a sociedade espanhola da época. Quando ele terminou o filme, ele capou o gato, voltou para o México, ele foi para a França e deixou o filme lá, e o filme foi proibido na Espanha. O Vaticano disse que o filme era herege, mas findou ganhando Cannes. Ele foi o vencedor da Palma de Ouro. E por quê? É um filme desconstrução dessa moral, né? É um filme que ele desconstrói esses valores de moral cristã sobre o que é certo, o que é errado, sobre essa glorificação da pobreza, né? A santificação da pobreza. Quem está certo, Viridiana ou os mendigos? Os mendigos, eles são figuras santas, santificadas porque necessariamente são pobres? Não, Viridiana é uma santa porque ela resguarda a virgindade dela? Também não. Até porque no final a dicotomia dela aparece também, ela quer se entregar ao primo. Então é um filme construído nesse sentimento de dubiedade e sempre com essa veia cínica de Buñuel. Buñuel tinha o cinema de Buñuel, ele é feito de denúncia, né? Denunciar a sociedade, denunciar a hipocrisia da sociedade. Ele, ateu, cético, aqui ele quer desmascarar essa hipocrisia por trás da moral religiosa. O tio, que é muito virtuoso, mas que é basicamente um tarado, né? Meio que quer ficar com a sobrinha, é consumido pela culpa católica, se suicida à moda de Judas. Né? Aí deixa as moedas para a Viridiana, que é a casa. A própria casa, que começa uma casa antiga, uma casa muito solene, termina como sendo uma casa que vai se modernizando. A música, o filme abre com a música O Messias, de Handel, né? Uma grande composição clássica religiosa, termina com um rockzinho sessentista, bastante hedonista. Então, assim, para mim, é um filme delicioso nessas contradições, drama, comédia, certo, errado, moral, a moralidade. E ele navega isso de uma maneira sublime. O filme é muito bem filmado, cenas antológicas. A cena dos mendigos na Santa Ceia é uma cena super reverenciada, é uma cena super importante para o cinema. E, de novo, pequenas inserções visuais, né? Rimas visuais, tipo, Jaime seduz a empregada, né? Romena. O gato come o rato. Né? Você tem várias inserções visuais interessantes desse naipe. Né? Eu já tinha comentado a cruz com a lâmina. Se você pensar no filme, tem uma cena maravilhosa, que é quando o Dom Jaime, que é ateu, né, não acredita nessa moral, mas quando. E ele critica a Viridiana depois porque ela está tentando salvar os mendigos, mas ao mesmo tempo ele tenta salvar um cachorro, e logo depois Bunhal faz questão de mostrar um outro cachorro amarrado, ou seja, Dom Jaime, através do dinheiro, né, ele não é católico, mas ele quer também. Ele se identifica com o cachorro, porque de certa forma ele foi um cachorro enjeitado, né? O filho enjeitado. Ele salva um cachorro, mas tem sempre outro cachorro amarrado numa carroça. Então, essa futilidade dessa tentativa de ajuda, né, de cristã ou de moral, acho que Buñuel tenta colocar a inutilidade, às vezes, disso. É uma visão cética, né, uma visão pessimista, mas é muito, muito interessante, muito pungente. E aí eu termino por aqui meu comentário. tem. A Ari quer comentário e agora?
Vocês estão me ouvindo? Sim, É, porque eu perdi partes do filme, né? Eu também vi há muito tempo atrás, e agora eu tive problemas aqui, mas deu para ver uma parte no celular, uma parte no computador. Mas o Jean já falou umas coisas super legais aqui. Eu queria ressaltar só uma outra cena que é muito bacana, que ele vai intercalando os operários construindo, né, cortando, quebrando pedra, trabalhando, fazendo trabalho real, concreto, que são o trabalho que sustenta a sociedade, vamos dizer assim, né? Enquanto que ela fica lá rezando com o grupinho dela, né? E então ele quer basicamente dizer que aquilo não serve para nada. Tem que ter gente que trabalha para fazer a coisa acontecer. Fica muito claro essa cena, essa montagem paralela, né, que ele fez, vai e volta, né, ficou bem clara. Essa é uma cena que me chamou bem a atenção, fora a questão do jantar, né, e, e a cena final, né, que ele termina com as duas, né, porque na verdade acho que o que ele quer dizer, o Jean já falou, a, o lado humano, desejo, relações, homem e mulher, se sobrepõe a muitas outras coisas, né? A muitas outras coisas. Religião, política, às vezes se sobrepõe, né? Então ele deixa isso também muito claro. Na verdade, eu queria comentar também os mendigos. Os mendigos é uma caracterização à parte, né? Aquela cena, por exemplo, logo no início que o cara chega e põe a mão, aquela mão com lepra ou algo tipo lepra, né? Aí você vê que não tem muita solidariedade, né? O cara chegou com lepra ali, tira a mão, sai daqui, que ninguém quer saber de você. Aquela lepra que tem se não me engano, no episódio de Cristo, né? Na origem sim, da sim, sim. religião, né? Ele aqui fala que não tem vez, aqui não tem vez, o cara com lepra aqui não tem vez, mas ela, ela ajuda, ela ainda está na versão de 2000 anos atrás, de ajudar um leproso. Mas o leproso também não é flor que se cheire, né? Para variar, ele fala muito desse lado lumpen. É um lumpen, não é a miséria, é abaixo da miséria, né? É dizer que não é porque é pobre que, né, É santo. é santo. Muito pelo contrário, na cena final, os dois querem agarrar ela. E ainda ele mostra que, além de não serem santos, um pode trair o outro imediatamente. O cara que era parceiro há um minuto atrás vira o teu assassino. Bastou o cara oferecer dinheiro, que também ele vai por esse lado, né, de que o dinheiro fala mais alto, né? Falou mais alto, né? Então ele mostra isso claramente, né? E a própria Ramona, a empregada, que é toda, ela também solta a franga, né? No final. No final, não, antes, né? Eles já tinham um caso, né? E, enfim, ele mostra as coisas muito claramente. Eu imagino que esse filme é de que ano mesmo, Jean? Sim, 61? 61, 61. 61. Então, vocês imaginem isso em 61, que é a revolução hippie, vamos dizer assim, ainda estava começando. Não tinha, né? Ainda era o rock já tinha, mas o lado hippie de amor, droga, rock and roll, essa coisa veio depois. Mas ele já dá uma quebrada. Esse filme me lembrou um pouco o Hair. O Hair, o Hair tem essa pegada, né, Jean? O Hair do Milos Forman, Sim, né? sim. Tem um pouco essa pegada também, mas aí já é na época dos hippies. Já é outra fase, Guerra do Vietnã. Aqui não, é anterior. E, e é muito bem feito, como o Jean falou, as músicas, né? A caracterização.
dos atores. Ela realmente ela é uma pré-Catherine Deneuve, né? É como se fosse a Catherine Deneuve antes dele descobrir a Catherine Deneuve. Sim, sim. Depois ele catou a Catherine e não largou mais. Mas é a mesma, né? É a mesma fixação por uma loira, vamos dizer assim, uma imagem de uma loira pura, casta, bonita, linda, né? E Inclusive, os mendigos comentam muito, ela parece um anjo, né? angelical, Tem muito angelical. dos fetiches de Buñuel, ele explora ele é muito corajoso de explorar os próprios fetiches. Ela é muito angelical, essa moça também, ela é toda, né? E então é isso. Agora vamos ouvir o pessoal aí, vamos ouvir o pessoal. Márcia já está com o microfone aberto. Quer começar? Vou demorar mais um pouco. Quero ouvir mais as outras Eu opiniões. fiquei só curiosa para começar. Esse filme é preto e branco. Nessa época ainda os filmes eram todos preto e branco? Ou isso foi uma... Não necessariamente, é uma escolha. Às vezes era uma escolha estética, às vezes era uma escolha financeira, né? Porque era caro ainda fazer filmes coloridos. Então, assim, eu suponho que aqui é um pouco dos dois, né? Buñuel tem, assim, uma grande parte da carreira dele com filmes preto e branco, mas quando ele abraçou o colorido, os filmes dele têm um colorido muito vivo. De Hum, novo, Babela da Tarde vem à mente. O Discreto Charme da Burguesia também é um filme com muitas cores, ele explora muito bem as cores, mas aqui eu acho que é uma questão financeira, de orçamentária, mas também Jean, Jean, oi. o preto e branco está muito melhor a coisa do Com a contraste, dicotomia, exatamente. Eu a acho que aqui dicotomia, a dicotomia, exatamente. o Que é contraste. um filme que explora muito o claro e o escuro, né? Que é na fotografia é o contraste do claro e o escuro. Aí, assim, é tão perfeito porque as coisas se alinham quando um grande artista ele tem uma compreensão macro do que ele está fazendo, né? A gente está falando de um filme sobre a dicotomia do ser humano e a própria forma do filme tem essa dicotomia, né? Você tem o preto, o branco, você tem espaços fechados, você tem espaços abertos. Então, é um filme que está sempre indo nesses extremos. E essa rima visual, a gente não, grandes diretores não fazem coisas ao acaso, entendeu? Assim, mesmo que seja algo inconsciente, mas é o artista manifestando esse desejo de produzir, né, de colocar sua arte no mundo, mesmo que venha de um canto inconsciente, mas quando ela nasce bastante perfeita, porque vem de um lugar, o grande artista, né, a inspiração dele vem de um lugar de muita perfeição. E Buñuel fala disso também. A gente tem aqui o mendigo que pinta, né? E a arte dele é criticada pelos outros mendigos. E é uma pintura muito interessante quando você olha e tá faltando um olho. E é tipo assim, é quase como. É até uma brincadeira com o curta do próprio Buñuel, que é o Cão Andaluz, né? Que termina com uma pessoa cegando o olho. E ele fala: Olha, tá faltando um olho aqui, não, mas tá perfeito assim. Então, assim, esse subjetivismo dessa arte de Buñuel, que o tempo. E grandes artistas nascem e são reconhecidos em seu tempo, né? Buñuel é um deles. Nem todo artista é, mas alguns são. Buñuel foi reconhecido em seu tempo. E o tempo consolidou ele como o grande artista que ele é. Os filmes dele continuam muito atuais, porque a natureza humana não muda, né? A gente E, realmente, e, o e ser humano Jean, não muda. também o próprio a roupa de uma freira é preta e branca. Sim, Esse isso. contraste entre o preto e o branco, no sentido do que é terreno e do que é divino também, o branco e preto ressalta muito mais isso do que se fosse colorido o filme, né? Com Então certeza. ele O branco do véu da grinalda, né? Do véu da da pureza, a noiva, da pureza da pureza. noiva, a pureza. Aquela cena da noiva é ótima, né? Aquela cena da noiva é ótima, porque
O cara, Isso, e é vida e morte, é uma coisa meio necrofílica também, né? É uma pulsão de vida e de morte. De novo, é a dicotomia, né? Ele é uma dicotomia em que eu amo minha esposa morta, que morreu nos meus braços de núpcias, e eu quero alguém vivo. E ele cruza esse fetiche numa cena única e bizarra, mas que, de novo, é sobre essas pulsões, né? O que é moral, o que é amoral, e ele se arrepende, né? E se redime com o suicídio. O suicídio é a maior transgressão no catolicismo, né? Tanto é que a madre vem num tom bem fofoqueiro, inclusive, eu obrigo você a falar a sua confissão, o que foi que aconteceu? Então, assim, é quase que um mexerico, né? Não é uma coisa divina, é quase que um mexerico de eu quero, por que que ele se matou? Que eu quero espalhar, ou porque... Então, assim, eu acho incrível, assim, como o filme joga com isso, né? É um ping-pong, ele convida você para esse jogo, assim. Você tem que estar olhando para uma quadra e para outra, porque o ping-pong é muito, muito intenso. vamos ouvir o pessoal. Sim, Olha Florência, só, continue, continue. Se você quer. eu, eu Pode quero dizer o deixar. seguinte: em primeiro lugar, eu acho que só vi de Bunyan o discreto charme da burguesia. Esse filme teve uma dificuldade porque as pessoas falavam e não saía a tradução. E às vezes A era legenda de um estava jeito para o atrasada, outro. Estava realmente. Aí atrasado. saía a legenda depois, você não sabia se era desse ou se era daquele. Sim, sim. Então, eu fiquei assim, sem entender determinadas cenas, se era uma pessoa que falava ou se era outra. Mas deixei isso de lado e fui tentando pegar o que era possível entender. Então, o que ficou assim, mais ou menos, que eu consegui, não é, aprender, foi essa crítica, essa gozação, porque aquilo era uma gozação, ao catolicismo, àquela vida burguesa tanto aquela coisa do catolicismo que vamos ajudar os pobres, os coitadinhos, e que os pobres eram sacanas, não é? Então, era tudo uma grande gozação, desde o começo. Só o fato da O moça. Vaticano achou a mesma A coisa, viu, primeira Márcia? Na gozação que eu época, vi ali foi a o moça vestida Vaticano. de noiva. É, Aquilo já era uma gozação no começo do filme para uma freira vestida de noiva. E já começou a gozação dali, mostrando que ele não tinha. Aquilo ali não valia nada, aquele preconceito, porque a roupa branca também é a virgindade. Também essa virgindade aí, ó, já não tinha nada a ver. Tudo eu percebi que cada cena era uma crítica. Toda essa, inclusive, uma coisa que me chamou a atenção, que quando começa o filme, era tudo assim, da cintura para baixo, das pernas, geralmente não era nem cintura para baixo, eram as pernas, várias sim, sequências eram mostrando as pernas, já começa a gozação daí. Quer dizer, o que é que está por baixo de tudo isso aí, de toda essa beleza, essa conversinha bonita de catolicismo e da burguesia, e também de que os pobres são coitadinhos, tudo vamos ver aqui embaixo o que é. E aí teve uma hora que os dois estavam se agarrando debaixo do sofá, e aí ele disse, eles estão se agarrando, eles estão ali colhendo cogumelos. Aí o outro disse, deixe eles assim, porque é bom porque eles pequem, um negócio assim, eles pecam tudo, para depois se arrependerem. De novo eles é a pecam para depois se dicotomia. É bom arrepender. Tudo pecarem porque era, depois eles se arrependem. todas as coisas vinham para mostrar justamente o oposto. E como você Isso. disse, é um jogo de um lado para outro. O que eu vi, agora senti o filme assim, todo espedaçado. Eu tive dificuldade de juntar alguma coisa com outra coisa, porque era tudo muito despedaçado e aquelas legendas que eu não sabia se era de lá ou se era de cá, mas no geral o que ficou foi isso aí. Foi essa comédia e essa maluquice. Eu só me lembrei quando vi, porque quando o dono da casa chega, o filho, aí tá a mesa toda bagunçada. Aquilo ali eu me lembrei do discreto charme da burguesia, que era aquele pessoal todo querendo se ter arrumado, a toalha toda, não sei o quê, e ali não tinha nada disso, era tudo mentira. Márcia, Eu, você estava eu, na sessão. A gente passou aqui na Casa Séfora de Bunhel, a gente passou o Anjo Exterminador. Você estava na sessão? eu vi, é porque eu não me lembrei. Pronto. Esse aí eu achei maravilhoso. Agora, esse é bem codificado, os símbolos. O Anjo Exterminador, eu achei que tinha símbolos do começo até o fim. Gostei muito daquele filme. Agora, esse não deu para eu juntar, não. Era tudo espedaçado, assim. Mas o que eu pude ver foi isso.
Mas o que você descreveu é o filme. Inclusive, quando você falou que é uma gozação, foi curioso porque foi como o Vaticano classificou o filme. Diz que o filme era herege, que era uma gozação com o cristianismo. Aquela do crucifixo que aponta era um punhal, aquele ali. Isso. Sim, outra coisa, aquela coroa de Cristo, Boa, né? quando eu vi a moça com aquelas coisas dentro aquilo ali era um exagero, né? Dentro da malinha dela tinha a coroa A de espinhos, coroa, o os crucifixo, pregos. né? Então aquilo ali já era uma coisa estranha. E depois já aparece ela jogando, alguma pessoa jogou, acho que foi a menina A pequena, criança, a menina, que foi, também é a outra. jogou no fogo, né? Isso, que é a única criança do filme, né? E no final é muito interessante porque é a criança que presencia o bom e o mal do mundo, né? Ela é a observadora, a menina. Ela vê de tudo, ela vê da sacada, ela vê da janela. A vida da criança, da menina, é observar, né? Ela O que estava observa acontecendo. isso, ela observa tudo e todos. E no final é maravilhoso, porque ela observa a coroa e a coroa corta ela. Aí quando corta, né, quando a religião corta ela, e ela é uma pré-adolescente, né, ela ainda tem a possibilidade de se ver livre nesse mundo emergente, né, de crenças castradoras, crenças absolutas, ela joga a coroa no fogo. Do fogo, é. Então, o que é que Bunhel diz? Olha, renegue isso antes que isso transforme você em viridiana, né? Prenda você nisso aí. E essa abnegação é o que Viridiana no final faz. Viridiana, depois de passar por essa via crucis metafórica todinha, no final ela deixa o cabelo para baixo e vai querer ser mulher. E aceita, né, a vida como ela vem, com o pecado, como a Ari colocou, com o desejo. E ela aceita e vai viver aquele trisal ali, dos anos 60 com rock, rockabilly ao fundo. Então, assim, é uma negação dessa abnegação, né? Desse idealismo E aquela coisa de católico. trazer os mendigos para dentro de casa, a gente pensa que quando chegar que ela vai cuidar, não sei o quê, mas aquilo vira uma bagunça, não tem aquela coisa de assistencialismo. Tem uma bagunça ali dentro. Nada daquilo Isso, porque é justamente o comentário que a Ari era colocou, que justa. assim, que quando. Só para pegar o gancho, Márcia, quando a Ari coloca aqui de quando Viridiana leva eles para rezarem, e tem uma cena anterior que claramente Buñuel fala assim: olha, que também é na brincadeira, né? Porque Buñuel ele faz. Isso aqui é uma tragicomédia. E quando falam em trabalho, um deles se espanta, né? Fica, pô, eu vou trabalhar. Então, assim, e aí Buñuel é um cara super progressista, mas o que ele está querendo dizer é que você tem que ter um meio termo, né? Você tem que ter um meio termo e que você tem que. Aquelas pessoas têm que trabalhar, elas não podem só você levar elas para a redenção, para ir rezar, e enquanto toda a sociedade ao redor continua trabalhando, né? Construindo. A reza, por si só, ela não é uma construção, né? Ela é uma estagnação. Então, o que Viridiana faz é inútil. É inútil, é vazio. Assim, na visão cética de Buñuel, é algo vazio. Ao mesmo tempo também que algumas coisas Jaime incorpora aspectos nossos do espectador moderno. Mas quando ele solta o cachorro, Buñuel também diz, olha, esse cara aqui ele pensa como vocês, ele soltou um cachorro. Por Ele dinheiro, não inventou. foi? Vendeu? Ele comprou o cachorro de volta. Ele viu o cachorro sofrendo na carroça, perguntou: quanto é esse cachorro? Eu vou soltar. E soltou o cachorro. E se sente feliz porque soltou o cachorro. Mas logo atrás vem outro cachorro preso. É, Então, de novo, a gente é aquela ética, a ética de Kant, né? Se você vai ser bom, seja bom porque você filosoficamente acredita que ser bom é o correto. Porque se você for ser bom porque você tem algum tipo de interesse, ou é movido a qualquer outro tipo de sentimento religioso, ou sentimento pessoal, não é ser bom realmente. É aquela é. premissa da ética E aquilo kantiana. era uma gozação do começo até o fim, é tanto que no final a Viridiana está jogando baralho lá com o pessoal. Exatamente. Entregue ao vício. É. Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês falaram da coroa lá que joga na fogueira, mas alguém depois tira da fogueira.
tem uma. Eu acho que é o senhor que está vendo, que está assistindo a menina. Ela está conversando com o senhor mais velho e ele tira. Que essa dicotomia, a juventude renega e as pessoas mais velhas puxam de Hum, novo. Entendeu? Então, de novo, o é. filme termina nessa rima visual, nessa parte da coroa. Ah, meu marido estava vendo o nome, Veridiana. Vocês viram o que que quer dizer? Não, não, nunca pesquisei. Deixa eu ver aqui. É verdadeira e como é divina? É uma mistura de verdade e Ah, veridiana. Então é verdade. maravilhoso. Olha aqui, ó. Veridiana significa verdadeira divina, ou aquela que é verídica e divina. Que bacana. Muito É, bom. mas também não é, né? Ela, É o ela é meio contrário, meio, né? é o É, contrário. exatamente. De novo, ela começa assim, né? Ela, Começa, depois cai. isso. É muito interessante. É o Fall from Grace, né? Assim, a gente testemunha o calvário de Viridiana para no final ela aceitar a humanidade dela. Ninguém é santo, ninguém pode ser santo, a gente não consegue ser santo. E a aspiração à santidade, eu creio que Bunhel comenta, que essa aspiração à santidade ela faz mais mal do que bem. A renegação, essa abnegação de tudo, essa coisa da castração, isso causa as pulsões quando elas vêm, né? Os impulsos quando eles vêm muito mais intensos. Então, assim, Buñuel ele propõe nessa tragicomédia algo de conciliador, dizer, olha, beleza, você quer ser católico, seja, mas entenda que você não vai mudar o mundo, você não é santo, você é humano, né? Não adianta. A vida é assim, é a vida como ela é. Eu acho. Revendo, eu achei maravilhoso. Só tinha visto uma vez. É um filme que eu tô revendo. É Ô, a Jean, segunda vez que eu vejo e acho, ô, Jean, acho ótimo quando acontece. Diga ele, aí, Ari. ele, ele faz também uma utilização de objeto. Um objeto que chama atenção nesse filme é a corda, porque Sim, várias sim. vezes a menina está pulando corda. Pular corda é uma coisa inocente. Toda criança faz e ela chega a pular corda junto com a Viridiana. Ao mesmo tempo, a corda é a corda que enforcou, a corda que ele se enforcou. E ao mesmo tempo, o mendigo usa a corda como cinto também para a Isso. calça, né? Então, o mesmo objeto, quer dizer, a mesma E coisa, para pode ter segurar diferentes. o cachorro Ah, também. e, Verdade, se, e verdade. segura, bem lembrado também, bem lembrado, e segura o cachorro. Então, a corda, que é um simples objeto, passa a ter quatro significados totalmente diferentes e Perfeito, Ari. Eu vi... nunca tinha pensado nisso. Vou guardar para a é, vida. Quando eu falar de é, Viridiana, eu vou lembrar da corda. não, porque ele ressaltou bem a Ressalta, é corda, né? verdade. Ele ressalta bem. E a gente encontrou quatro É, você falou. usos, talvez tenha até mais um que a gente tenha esquecido, eu não me lembro se tinha mais algum uso da corda, mas esses quatro, inclusive que foi lembrado agora, né, é muito, muito importante, porque uma corda, para criança, é um brinquedo. Para um homem que quer se enforcar, é a arma que vai enforcar, quer dizer, é a objeto. Para um mendigo, é o que vai prender a calça. E para o cachorro, é o que segura o pescoço, é o que prende ele também. Quer dizer, é uma coisa Que nas doida, né? rimas, que nas rimas visuais do filme, se a gente colocar também o crucifixo, ele serve para tudo isso. Então, assim, Também o crucifixo. realmente é um ponto que você está colocando, Ari, e que Liliane lembrou também, a mise-en-scène do filme é fantástica. Assim, a maneira que os objetos são dispostos, né? A maneira como ele trabalha o cenário, os objetos, nada é casual. A casa tem uma vida muito própria, né? Assim, as estátuas, né? Estátuas de mulheres nuas nos portais, a casa é escura, ela tem ambientes escuros, claros. A casa ela respira, né? A casa ela respira essa contradição. É muito interessante o trabalho visual que extrapola, né? E eu gosto muito, né? De cenografia,
Eu me encanto quando um diretor ele passa do texto, o meu texto é muito bom. Beleza, mas como é que eu transformo isso em algo visual? Porque cinema é imagem. Então, eu vou construir aqui. Esse cenário ele vai dizer, cada coisa vai dizer uma coisa, vai comunicar uma ideia. Então, quando eu der um close no objeto, esse objeto vai comunicar uma ideia. E aqui Buñuel faz de maneira perfeita. Tudo tem essa rima. É muito deliberado, muito calculado, mas sem perder a espontaneidade, né, da obra. Tanto é que a gente está aqui discutindo assim, essa questão da corda, realmente eu não. É uma ideia que você está me trazendo agora e que é totalmente. É isso mesmo, e só agora conversando com você que me veio à mente. Eu fiquei preso no mais óbvio, né? A corda é menos óbvia e ela realmente tem muita importância. Me chamou a atenção outra coisa no início do filme, quando Viridiana chega, traz assim, dentro de sei lá, de uma caixinha, é, a agulha de crochê e a linha toda enrolada, e joga no fogo. Aquilo ali era o símbolo do trabalho doméstico da mulher, né? Que ele estava criticando. Joga no fogo e pega a cinza que estava lá e bota na caixinha. Então E era uma ela dá, e ela crítica. dá uma tradução religiosa para isso. Ela fala, não, é porque são as cinzas, né, da quarta-feira de cinza, não sei o quê. Ela dá até uma tradução religiosa para isso. É, a questão da cinza, que era uma coisa. Ela fala da cinza. Isso, da cinza. Qual era o significado da cinza? Isso, é muito interessante. E você vê, né? Ele até brinca com isso porque Viridiana, quando chega na casa, ela está num estado de. Ela passa por vários. Ela é sonâmbula, né? O que já é também uma brincadeira, tipo assim, olha, é uma pessoa que está passando pela vida realmente de uma maneira sonâmbula. Ela veio de um convento, ela não sabe nada da vida, vai aprender agora aos trancos e barrancos, com o tio tarado, com a empregada, com os mendigos, tentativas de estupro. Então, assim, você passa da virgem, da viridiana, né, da pureza e verdade virginal do início, que é sonâmbula, para a jogadora do trisal no final. É muito, muito interessante. E bem resolvida, porque Viridiana faz uma escolha no final, né? Depois assim, ela é uma vítima. Não, é uma escolha dela, como mulher. Ela faz uma escolha consciente, tanto é que Jaime pensando, eu pensava que você tinha ido embora. Ela não, ela voltou. Ela voltou porque ela queria se entregar a ele. E ela percebe que ele está tendo um caso Mas, com Ravonna. Oi, Jean, oi. não, é que Oi, Ed. também as duas viradas da Viridiana, a minha bateria estava acabando, eu pus aqui na tomada. Mas as duas viradas dela, a primeira é que ela acha que o tio estuprou ela. Então ela vai abandonar a carreira de freira, vamos dizer assim, né? E agora, no final, ela quase foi estuprada pelos mendigos também, né? Então, foram duas situações limites para ela, né? E que fez ela mudar, né? Ela mudou depois. Aliás, se não fosse o moço, o, o filho, Jaime. ela teria sido estuprada porque Sim. ele é que conseguiu, né, fazer uma situação ali e além disso a Ramona chamou a polícia, quer dizer, ela estava por pouco. Ari, Está você falhando. você está falhando muito. Ari, se os mendigos tivessem uma corda ali, eles amarravam ela e estupravam. Fez falta a corda ali. Ela até Não, pega, mas tem uma corda na a calça, corda tá na foi calça do usada. mendigo. Não, a corda foi Amarraram o usada para cara, amarrar. Ah, o A cara. corda eu não vi Está foi esse. usada falhando para ali, amarrar está o Jaime. falhando. A corda amarrou o cara. É que eu É estou que, assistindo no é que eu celular, estou sem tava bateria. difícil. É. É que eu estou sem bateria, mas a corda foi usada para amarrar o Jaime. Ah, tá bom. E Só foi verdade. culpa minha falha, então. É.
É o quinto. Descobrimos o quinto uso para a corda. O quinto Ok. uso. Ei, Kátia, quer Bom, falar? eu, Ei, eu ia dizer só uma coisa. Eu não sei. Ricardo, Então, fecha aí o obrigada, seu. estou Não, adorando. hum? Oi, Kátia? Não, não, obrigada. Estou adorando os comentários. Hoje eu vou ficar na escuta. Mas você gostou, Kátia, do filme? Amei essa da corda segurando as calças. Olha, tá cômico, viu? Ei, Até facilita porque a calça cai mais rápido. Era por isso que eu estava pensando. Ô, Mas Jean, Oi, Ricardo. esse cara, o Bunhal é o roteirista? É, é dele o filme. Ah, o Não, roteiro também. não, porque sabe qual é uma coisa que me chamou a atenção? Aquela coisa das cenas não acabarem no óbvio. Não acabarem no quê? No óbvio? No óbvio. Tipo Sim, aquela, sim, quando chega a polícia, o que aconteceu? sim. Chegou a polícia, acabou a cena. Né? Isso aí eu tava prestando atenção. Falei, pô, o cara não gasta celuloide com bobeira. E eu acho assim, sabe, Ricardo? O Buñuel, eu acho que ele é um daqueles diretores que ele não tem, ele tem uma necessidade de desenvolver, ele gosta do processo de desenvolver a cena, a ideia, mas ele não se interessa particularmente pelo fim, entendeu? Eu acho que ele sempre tem tem essa visão quase de sonho mesmo. Eu acho que isso faz parte do processo criativo dele, de que as coisas que você fica se perguntando, certo, terminou como? Então é meio que como o Anjo Exterminador tem muito disso. A Bela da Tarde tem muito disso, o Tristão tem muito disso, assim, você fica pensando, certo, aí você começa a maquinar na sua mente como é que aquela cena pode terminar. Eu acho que ele convida muito você para construir você próprio, né? Esses gaps, você preencher com sua imaginação. Ele convida você a participar dessas resoluções. Né? Ele inclusive não. a última cena, né? Que você está falando no trisal várias vezes, né? Mas aqui Isso. já vi outra pessoa falar, terminou jogando, terminou fazendo isso Para aqui. mim é um trisal. Na minha cabeça perturbada, Viridiana, Viridiana se entregou à esbórnia moderna e o que é que tem de mais chocante aqui para a gente colocar no É. final do filme? É um trisal para escandalizar mesmo a sociedade católica espanhola e Buñuel pegar o filme. É legal demais, pô. Quando ele terminou o filme, esse filme custou o cargo do primeiro-ministro da cultura da Espanha, porque ele aprovou o filme quando Franco assistiu e causou esse escândalo. Buñuel já tinha capado o gato para a França e foi uma confusão. Esse filme ia ser o renascimento do cinema espanhol e virou a polêmica e findou sendo premiado em Cannes, para horror do Vaticano. Que aí entra o que Márcia colocou, que o Vaticano fez uma nota dizendo que o filme era uma esbórnia, que o filme era um ataque ao cristianismo, e é um ataque. É um ataque, é uma desconstrução. Explícito, né? Explícito. Explícito. É uma coisa que, assim, quando você olha o cinema sessentista de grandes diretores, você pega, por exemplo, você vai ver o que, é que Antonioni estava fazendo na Itália. Antonioni estava falando as mesmas coisas, de maneira diferente. Antonioni estava fazendo a aventura, que é uma crítica à burguesia, que é uma crítica a esses costumes. O que é que Pasolini estava fazendo nos 60, 70? Metendo pau na estrutura católica da sociedade italiana, no conceito de família, de moralidade. O que Aliás, é que Bergman, metendo pau no sentido literal. Né? o que é que Bergman estava fazendo? Estava questionando também a moral católica. Quando você assiste um filme como O Sétimo Selo, é um grande questionamento. Vai pensar aqui por quê? Realmente a gente é o quê? É um joguete de um ser maior, né? Deus está brincando com a gente, enquanto aqui a peste, a praga está assolando a Idade Média, a morte está aqui brincando comigo. Então, assim, tá jogando xadrez com a gente. Então, assim, esses questionamentos é muito do homem sessentista, né? Esse rompimento com essa estrutura família, moral, o que é, né? O que significa realmente isso. E você vê em pessoas que foram criadas dentro dessa estrutura, a estrutura do catolicismo,
e que se magoaram profundamente com a religião. Bunhel era um deles, era uma pessoa que foi criado no seio católico, mas renegou. Né? Por quê? Porque a coroa feriu ele. Pasolini, do mesmo jeito. Luchino Visconti, do mesmo jeito. Então, você vê essa manifestação artística que é muito homens, grandes diretores de lugares diferentes, eles estavam tendo esse mesmo sentimento de ruptura. Né? Assim, a gente vai romper com o velho, romper com essas estruturas para das cinzas renascer algo diferente, ou pelo menos esperar que renasça. E quando você vê, né, a gente passou por toda uma revolução sessentista, depois dos anos 70, você vem depois também um hedonismo dos anos 70, 80, e agora a gente volta a um ciclo também para um certo conservadorismo. Então, assim, a gente, como ser humano, a gente é bastante cíclico mesmo, a gente perpassa essas ideias, elas se modificam e a gente vai para frente, vai para trás e esperar ver qual vai ser a próxima revolução aí. E teve outra cena que ele foi questionar, questionando essa questão da burguesia, do casamento, do vestido de noivo, que significa a pureza, a virgindade. Um daqueles mendigos enrolava o véu de noiva aqui e saiu fazendo um bocado de coisa com aquele véu, e o véu caiu no O chão. Quer deboche, dizer, ele ali sai era uma arrastando, gozação mesmo. ele bota um drag no véu e fica rindo. E tem uma coisa que eu sempre achei muito, eu me lembrei, você falou dessa cena, Márcia, essa cena tem uma coisa que é, para mim, a coisa mais chocante é que ele matou a pomba, ele matou a Palomita. Né? Ele pega a palomita no campo e adula a palomita, minha pombinha, não sei o que, coloca. Mas ele matou a palomita. Ele depois ele tira as penas dela de dentro. Ele matou, tirou as penas e fez aquele deboche, que é um foreshadowing, né? Que é, digamos assim, é uma, é uma, é uma dica visual do que ele vai fazer com Viridiana, entendeu? Assim, de que ele vai vilipendiar uma pomba, a pureza. Ele no primeiro momento ele engana, né? Ele acolhe, mas depois ele trai a confiança e ele despena a Palomita e ele iria fazer a mesma coisa com Viridiana. Ou seja, é muito rico de rima visual. Assim, realmente é um filme muito, 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 muito interessante. Ei, Tem motivo. Oi, oi, vocês oi. já ouviram uma frase que diz: quando você acha um que está morrendo, termine de matar? Sim, meu pai É. dizia muito. Pois é, minha mãe dizia isso, Jean, que meu avô dizia, sei lá. Eu sempre achei essa frase assim uma coisa tão absurda, mas esse filme cabia exatamente. Tá vendo que tá ali, aquele povo parecia que era. É curioso, meu pai, quando eu nasci, já era uma pessoa bem de idade. Meu pai lutou na Segunda Guerra Mundial. Meu pai viu tudo que há de pior na humanidade. E isso perturbou muito ele. Ele tinha vários defeitos, mas ele também tinha uma sabedoria muito grande que eu vejo muito nesse pensamento, quando eu vejo filmes assim, de que é isso mesmo, de que Sabedoria, né? Não, é e uma minha mãe que era uma sabedoria e pessoa super caridosa, assim, de ajudar isso. pessoas. Então, essa frase, às vezes, é uma coisa tão fora até do que ela É, é uma, fazia, né? é uma sabedoria empírica, né? Meu pai foi muito apunhalado pelas costas e sofreu muito, passou fome. Pessoas deixaram ele passar fome, né? Quando terminou a guerra, ele dependia da bondade de pessoas, mas também ele viu muita maldade das pessoas. Então, ele tinha essa visão dicotômica realmente, né? Ele queria acreditar na bondade, mas ele lembrava da maldade que ele sofreu. Então, meu pai era muito assim. Meu pai não, ele não ajudava o mendigo. Ele tinha muito uma visão. Vá trabalhar. Você quer cortar uma cana? Você quer fazer alguma coisa? Aí alguém dizia: Não, não quero. Ele tá vendo? É vagabundo. E eu entendo essa visão dele prática das coisas, porque era uma visão desse mundo. Ao mesmo tempo, já minha mãe já era um oposto. Minha mãe é extremamente caridosa. Ela sempre tinha um mendigo que pedia lá na frente do. Eu fui criado num sítio. E tinha um mendigo que pedia a ela e chamava ela de mãe branca, porque ele era um homem negro e minha mãe muito branca, e você é a minha segunda mãe. Minha mãe era muito assistencial com ele e dava comida a ele, dava dinheiro para passagem. E meu pai dizia: olhe,
algum dia ele pode fazer. Ele nunca fez nada. Foi uma bondade que não reverteu em algo negativo, mas poderia ter revertido, Mas a gente né? tem uma situação de uma bondade. Minha mãe também tem um que chamava ela de mãe. Você falou agora aí, né, que minha mãe passou anos na minha casa. A minha mãe ajudava de toda forma. No final, a mamãe contratou ele como vigia. No final, depois a mãe, ele processou, foi Na para o justiça. tribunal. É, era Vara assim. Eu me trabalhista, lembro. acontece Minha mãe muito. construiu a casa dele, minha mãe fez. Menina, era assim, uma coisa, anos e anos e anos. A gente cresceu com esse cara, assim, sempre ajudando. É mais ou menos isso. E esse é o Ô, Jean, comentário de Bunhel. Esse é o comentário cético que Bunhel faz. A bondade, ela tem um custo. É que se você não faz a bondade pela bondade, você vai se arrepender amargamente. Porque ela há um custo, há um custo, há algo que você sacrifica. E ele questiona justamente isso. Oi, alguém ô, chamou? Jean, Oi. ô, Jean. Não, é que eu caí, voltei aqui, carreguei mais um pouquinho. Eu vi você falando desse negócio. Tem vários personagens idosos, né? Sim, Experientes no filme, homens, que, que exatamente falam isso. Desde o cara que ensina ela a retirar o leite da vaca, até o avô da menininha, sei lá. Tem várias pessoas, os trabalhadores, o cara que está fazendo o serviço, é um pessoal muito mais pragmático, né? É um pessoal que tem essa posição. E isso tem a ver também, né? Essa coisa de confiar desconfiando do ser humano, porque não esqueçamos que isso aí foi logo após a Segunda Guerra Mundial. Logo após, não, mas 15 anos depois da Segunda Guerra, isso tem muito esse e, sentimento mesmo. e você acabou de dizer isso também, por exemplo, pega um cara italiano, um diretor italiano, um diretor francês, um diretor europeu, qualquer europeu que passou pela guerra, porque a guerra foi Perfeito. muito forte na Europa, não só na Europa, na África, na Ásia, mas muito forte na Europa, os caras ficaram meio bagunçado, decepcionado, né? E por isso que todos esses diretores europeus começaram a questionar essa questão, né? Bondade, pobreza, etc., né? Religião, enfim, porque era 15 anos após a Segunda Guerra. É igual E, o Deus que permite tanta atrocidade, né, na pois guerra. é, Que Deus é esse? na verdade isso existe até hoje. Não vamos entrar em detalhes, mas até hoje existem coisas assim. O fato é que é, é meio filosófico para a época. Não, eu não acho que ele estava brincando. Eu acho que ele tinha um lado meio jocoso, mas ao mesmo tempo filosófico, né? Eu digo Buñuel, né? Ao mesmo tempo filosófico, né? De filosofia de vida mesmo, né? Que É, ele já era um cara ousado bem antes, né? Bem antes do Cão Andaluz, né? Já 1928, acho, ou Por 30, sei aí, lá. por aí. É, e acho que era 28 ou 30, ele já era muito ousado, né? Então, ele manteve essa ousadia, mas já ligada a uma filosofia do concreto da vida das pessoas, né? E não tem jeito. Quem estava na Europa passou por isso, sofreu e começou a repensar tudo, né? é, Sabe uma quem é que frase Bunhel, só para terminar, só pegar esse raciocínio, sabe quem é que, vendo os filmes dele, sabe quem ele realmente respeitava? Ele respeitava o trabalhador médio, a classe trabalhadora, quem trabalhava. Ele tinha, você vê isso em Um Anjo Exterminador, você vê em Tristana, você vê aqui assim, ele tem muito respeito pelo trabalhador, né? O braçal que constrói, e todo o resto, seja o burguês, né? Que esbanja o dinheiro, que vive de maneira hedonista, até os pobres aqui, né? Porque ele também foi criticado por criticar os pobres. Porque em Um Exterminador, quem se salva, quem vai embora logo cedo são os trabalhadores da casa.
os trabalhadores da casa são a classe média baixa, mas são trabalhadores, né? Então ele tem muito respeito por aqui. Ele pega os mendigos que não querem trabalhar. Ele faz muito esse ponto. É o trabalho, né? O filme fala muito sobre não é a religião que dignifica o homem, é o trabalho. E eu acho isso interessantíssimo. Assim, é uma coisa que também eu estou fazendo essa associação agora, ao vivo. Da E essa, próxima vez que eu eu falar de acho, Buñuel, vou falar sobre isso. eu acho que isso aí você fecha, né, o que eu acho que é a mensagem mesmo. Agora, uma cena que a Ari tocou aí foi a do leiteiro, né? Tem cena mais esquisita, a noviça lá, pegando na teta da vaca, que não consegue nem Era o pegar. que eu queria perguntar. Foi Aquilo ali é engraçado. uma cena. Tem É muitas outra, cenas engraçadas. é, é. Gozação. É, Você gostou, Ricardo? Ou eu vou lhe dar bronca? Pode dar. Bom, mas viu, Veridiana? Achou os comentários Ah, interessantes? rapaz, lógico. achei meio exagerado, para ser bem sincero. Sim, Mas assim, mas eu achei que você pegou num ponto muito assim, essa história da dicotomia é legal. A história dos objetos, que vocês falaram da corda, mas não era só a corda. Tem um monte de objetos que vão muito. aparecendo ao longo do filme, que ele vai pontuando. O negócio. Então, é um filme, mas é aquela história, bicho. É um filme que é legal de ver, certo? Mas não é um filme que eu vou me lembrar dele daqui a 15 dias. É esse o ponto. Você vai lembrar da corda. Não. Daqui a 15 dias eu vou lhe perguntar da corda. Vou lhe perguntar no grupo. Você gostou, Florésia? Eu vou dizer, já não foi meu preferido, não, mas quando Sim. vocês falam, aí sempre fica outra coisa. Mas eu realmente achei interessante, mas fazer como o Ricardo não é um dos que eu mais Não, gostei. foi uma escolha que eu fiz, porque assim, eu acho que tem filmes que, quando a gente faz uma curadoria assim, eu como cineclubista, tudo assim, tem filmes que, mesmo que eu sei que são arriscados, mas eu acho que são importantes de serem vistos, entendeu? Então, assim, Buñuel, eu acho que é um diretor e Viridiana é um dos Faz filmes dele parte mais reverenciados. Eu acho que é um faz filme que. parte do aprendizado, né? Isso, exatamente. E também não Até ajudou para muito as legendas, né? Que É estavam. porque É, a gente foi um engembrado aqui. A gente quase não conseguia passar o filme recapitulando, porque o Belas Artes é, não, tirou o filme. tirou o filme. E nem que tirou, né? Ele anunciou, tá lá Não, ele, anunciado, mas você mas clica e quando você clica, ele não vai. ele não vai. Então a gente teve que fazer aqui, de última Uma, hora, uma mágica, uma uma mágica. mágica para fazer a sessão É. acontecer. Aí por isso não teve muito como controlar a legenda, né? Se eu Ela tivesse não visto antes, estava. eu tinha usado um programazinho que podia adiantar um Ah, segundinho já é? resolvia. Pronto. Mas enfim, entre mortos e feridos, conseguimos. Me digas uma coisa. Bem, é isso, né, pessoal? Eu não sei, eu queria até ouvir de vocês, se vocês preferem o domingo ou outro dia. E aí o negócio sempre, a ideia era de fazer um no outro dia de semana, mas Ari só pode aos domingos, né? Então, a gente fazer de vez em quando um na semana, outro no domingo, e assim, né? Porque senão a gente não conta com a Ari. E aí ficamos com Na saudade. semana, para Eu, mim, também é um pouco mais complicado, mas assim, a gente né? pode tentar. Mas a gente pode fazer um esforço. Ô Florésia, se você quiser ir alternando, mesmo eu alterna uma quarta, um domingo, vê aí que é melhor para o pessoal. Essa é a Realmente, ideia. quarta-feira, essa quarta-feira eu bati até meu recorde, foram 5 reuniões, né? Ave Mas Maria. o normal é 3 a 4. Ari, Então, Ari, é, eu vou dizer é. um negócio, cara. Eu vou lhe ensinar a fazer reunião de 15 minutos. Porque, pelo O amor que de eu Deus. não estou ouvindo? Eu não estou ouvindo. Eu não estou Vou lhe ouvindo. ensinar. Está muito longe. Fala aí, Oi. Beto.
Vai ensinar você a fazer reunião de 15 minutos. As reuniões dele são 15 minutos, Ari, diz ele. Isso ele pode fazer com o pessoal de empresa, pessoal de startup, não com o pessoal 60 a mais. Eu quero ver você fazer reunião de 15 minutos com um grupo de 20, 60 a mais. Aí eu quero ver. Que- Fazer eu faço, eu não sei se eles vão gostar. Pois é, pois é. Aliás, você participou de um podcast com a Ju, né? Parabéns, eu não vi, mas fiquei sabendo aí. Fiquei sabendo. Bom, depois a gente se fala. Valeu. Glória. Eu lembrei que no dia que foi na quarta-feira, foi o dia que veio muita gente. E quando fez na terça, tinha bem pouquinha pessoa na terça-feira. Eu Eu acho acho que que depende do depende dia. do dia da semana também, né? É, Dizer do dia. se você prefere domingo ou dia da semana não é muito válido, porque né, eu gosto de sexta-feira, o outro gosta de quarta, Não, entendeu? Mas aí é o dia que vem maior número de pessoas, eu acho mais Peraí, gente, Liliane, coerente. qual é a sua visão no nonsense do filme? Olha, eu gosto do Buñuel, mas tipo Belle de Jour. Esse daí Aham. realmente não gostei, apesar das dicotomias e das cordas e tudo mais. Eu não gosto de mendigo. O que que eu vou fazer? O problema dela é com os E o meninos. filme inteiro é de mendigo. Eu, desde criança, morro de medo de bêbado e de mendigo. É um trauma que eu tenho. Então, Eu acho que Bunhel eu, também não gostava muito, não. eu, eu gosto de uma certa higiene para sentir algum tesão e realmente zero aqui, viu? Tá Não certo. dá, não dá, não dá, viu? Mas O conheceu, mendigo não dá. conheceu outro O Bunhel, né? Buñuel ou quem for, mendigo para mim não dá. E esse filme é 90% mendigo. Então, para mim foi bem difícil de assistir, ainda mais no celular, que foi o Oh, meu caso. Deus. Mas não, Ó, realmente, apesar de o tudo, não. próximo, Eliane, o próximo vai ser Feio, Sujo e Malvado. Eu nem assisti, por sinal, mas tudo bem. tem. Ok. Bom, Então, o próximo a gente vê aí bom, quando é eu que vou, eu vou sair Al- já. Algum comercial assim de margarina, eu prefiro. vamos pensar aí os pró. Tem umas sugestões aí já Estela, você quer falar alguma coisa? Eu acho Eu que só você quero mandou dizer que coisa. quarta-feira eu não posso. Para mim Hum. seria ou domingo, segunda ou terça, começo da semana. Quarta, quinta, sexta já não dá. Estela, faltou lhe perguntar, você gostou do filme? Eu gostei. O meu filho, que estava viajando, ligou no meio do filme, então a gente ficou olhando assim, lendo a legenda e O seu conversando esposo com gostou ele. também? Cadê ele? Cadê Sim. ele? Seu esposo tá aí? Acho que ele foi pegar alguma coisa para comer. Ah, tá Não, certo. Um ele abraço gostou. para ele. Um É, abraço para gostou ele. bastante. Gostou. Aí ele ia justamente comentar a cena lá da, de ordenhar a vaca, né? Que ela não Sim, sim, conseguia pôr a mão lá, né? Também já é uma indicação, né? sim. Então Perfeito. Fico é, contente. foi muito Então bom. tá, pessoal. Vamos ver, vamos considerar fazer uma segunda, quem sabe, né? Fazer o teste. Eu Tá bom. podendo, tô dentro. Tá É legal. A só. gente, a gente vê aí, né? Daqui a uns 15. É. Tá, pois então um beijo. Boa Tchau, pessoal. Um Beijo, beijo. boa Boa semana para noite a vocês. Boa todos. Boa semana semana para Ó, vocês. Tudo de peraí, bom. peraí, vem cá, também. vem cá. Olha, tá Janta, aí? peraí, chegou. Olá! Um grande Oi, prazer tê-lo Xará, conosco. tudo Um bem? grande prazer. Jean e Igualmente, Jean. É, igualmente. olha aí. Tchau, tchau, Ele Já. fica pessoal. escondido, Tchau, ele, tudo de ele bom. sempre tá aí, mas fica escondido. Na moita. Tchau, gente. Tchau, Tchau. 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 Tchau.